Bom dia, bom dia, bom dia! Bem-vindos a mais um Café com Gás. Hoje vamos falar aí sobre o cenário do mercado gastronômico pré, durante e durante a pandemia, né? E vamos falar um pouquinho aí, né, do que a gente espera para 2022. A gente já está chegando aí no final do ano, estamos nos aproximando, né? Então vamos falar um pouquinho também do que a gente está vendo aí dos últimos meses, do que tem acontecido aí, compartilhando com vocês aí o que nós estamos vendo na prática aí, né, nos projetos que nós estamos tocando, né, conversando com o mercado, o que a gente está vendo aí de oportunidade, de dificuldade, enfim, bater um papo com o Vitão, aquele tradicional bate-papo que vocês já conhecem. O Vitão já está na área, deixa eu chamá-lo aqui, vamos lá. Se eu lembrar como que eu faço. Chama aí, Vitão. Me ajuda aí. Me ajuda aí, cara. Pedi para participar, não tô enxergando nada. Agora sim. Tem dois botões novos aqui. Vamos ver se eu consigo. Não tem pedidos, então não é esse. Pronto, já reaprendi aqui. Cara. Todo dia muda os botões aqui, cara. Pronto. Fala pra dentro. Bom Rapaz, dia, eu não tô cara. acostumado de te ver de óculos, não. Nem eu. Vou tirar, cara. Não, pô, bota aí pra tu enxergar. Para eu ler, eu preciso de óculos. Pra eu ler. Gosto, Nossa, gostei. mas é que não é um óculos, é uma lupa. Eu boto a lupa e posso ficar desse tamanho assim, cara. É, essa é a intenção do óculos. Não, mas eu acho que ele enxerga maior do que eu enxergaria com É uma uma boa lente de visão. aumento, né? É, legal, Bom cara. Tudo dia, bem bom aí, dia. Vitão? Tudo em paz, cara. Muito feliz aí com... Ontem a gente ministrou o primeiro curso aqui em São Paulo, né, da Gas Academy. Falamos sobre o CMV e como fazer para reduzir. Enfim, foi bastante produtivo. E muito feliz aí da gente ter dado o pontapé inicial aqui em São Paulo, né, que é um grande centro. As academias bombando, né, cara? Já tivemos formação. Já foram duas em Lisboa. Voltando ao normal, né? Já falando aí da cenário pré-pandemia e durante a pandemia, né? Durante a pandemia nós fomos parados, né? Eu acho que a gente ainda está na pandemia, né? Ou não? Não sei. Sim, acho que sim, mas não está na Mas fase mais difícil, né? voltamos ao que era antes, né? Em termos de formação presencial, aí nós tivemos já duas formações em Lisboa, já tivemos uma no Porto, hoje tem uma no Porto, né? Hoje a gente vai falar sobre os números, domínio os seus números. Nós já tivemos em Minas Gerais, no Rio de Janeiro, em Fortaleza, em Natal, agora chegamos, né, com tudo em São Paulo, né? Foguete não tem ré, né, Vitor? Com tudo em São Paulo, um marco importante para a gente, né? Lembra, né, a última formação em São Paulo foi há 2 ou 3 anos 2019. atrás, 2019, né? Enfim, né, voltando ao normal, e bem feliz aí que a turma o mercado está aceitando bem, né? Tá participando, né? As salas estão cheias. O nosso formato é um formato mais reduzido, mas as turmas estão cheias. Acho que ontem em São Paulo tinha quantas pessoas, Vitão? Acredito que próximo de 30. 30. Em algumas academias, a ideia até que seja, né, uma formação menor, 10, 15 pessoas. Né? Em São Paulo tem um porte um pouco maior. É Mas é isso isso aí, aí. cara. Vamos dar um bom dia para a turma aí, só para não Bom perder a dia, tem, tradição. tem muita gente falando aí. Vai aí, Paulo. Agora que tu enxerga, tu comanda aí. O único problema, cara, é que eu tô enxergando a minha barba também agora. Tira os Uma espelhos da barba. casa. Tira os espelhos da casa. Barba toda branca, cara. Descobri que a minha barba é branca, Vitão. É, e a minha, onde tá loura aqui, com certeza vai ser branca, eu já sei. A careca, eu acho que eu não. A careca você chegou antes de mim, né, cara? Acho que a careca é difícil. Bom Daqui a dia, pouco. Gustavo, Luiz Paulo, chefe Vitor de Oliveira, Boa. grande Jaime, Brunão, Ana Lúcia, Doug, Rodrigo, bom dia, turma, Renata, Cirilo, Cristiane. Bom dia, turma. Vamos pra cima. Vamos pra cima. Minha mãe tá aqui também. Bom dia, minha mãe.
Bom dia. Mas vai pegar a faixa amarela já, porque todos, Já tá podendo, né? De tanto que ela todos os assiste. cafés com gás aí ela pegou, né? Ela já assistiu. Mas legal, cara. Bom dia a todo mundo. É o Yasser na área, a Catu diretamente de Natal, a Carol. Bom dia, turma. Tem até pergunta aqui, Vitor. Bom dia para todo mundo, vamos para cima, né? Lembrando, né, Vitor, que esses encontros de quarta-feira, a ideia é que a gente aproveite também a oportunidade para tirar dúvidas, né, da turma do método GAS, né? A turma está estudando o método GAS, tem alguns alunos lá na plataforma online, então quem estiver estudando, certo? E tiver dúvidas, traz para cá também, tá? Então já tem até pergunta aí. Mas puxa aí, cara. Me ajuda a puxar o tema aí, cara. Bora. Aí. Hoje quem vai conduzir é o Vitão. Esse foi um tema que eu sugeri porque eu acho que é importante a gente, né, fazer esse resumo e já pensar, sobretudo pensando no futuro, né, no futuro próximo, que é 2022. Então, para falar de futuro, eu preciso falar um pouco de passado, né? A gente precisa discutir o que acontecia antes da pandemia, entendendo que a pandemia é sim um marco, né? Eu acho que ela ficou. Vai sempre haver um pré-pandemia de Covid e um pós para o mercado gastronômico. Tá? Então é importante, porque foi muito difícil para muita gente. E eu acredito que a gestão se tornou indispensável após a pandemia vir e deixar todo mundo sem armas, né? sem munição. Então, falar do pré é falar, né, o que a gente entendia, né, Pablo? O que a gente enxergava do mercado antes da pandemia, que eu vou aqui começar a puxar, né? O amadorismo, né, que a gente tem até nos nossos cursos, a gente fala isso, que 95% dos restaurantes têm práticas totalmente amadoras de gestão. E eu sempre acho que esse 95% foi muito carinhoso ainda, né? Porque para mim é muito mais. Então, a grande. 95 é muito amador, né? Tem É, 3 ou 4% ali, né? Que tem um domínio básico, né? Que é pelo menos saber se está ganhando ou perdendo dinheiro, né? Mas ainda é básico, né? perfeito. Aí tem, sei lá, 1% que sabe, né, que além de ter o domínio de indicadores básicos, ele tem o domínio, ele tá fazendo a gestão daquilo, ele conhece o CMV, mede o CMV, por exemplo, né, e tem uma gestão para reduzir o CMV, para reduzir a lacuna do CMV real e teórico, ele sabe que é o ticket médio, mas tem uma gestão daquilo, não é sob demanda, não é, hoje eu lembrei que eu tenho que aumentar o ticket médio. Não, tem uma Tem uma quantidade, meta, né? 1%. Eu diria que tem, cara, sei lá, 0,1% dos que jogam um jogo num outro nível, né? Que enfim, aí ele entra muito mais na parte da gestão das pessoas, ele está jogando o jogo que a gente fala do plano de cargos, salários e carreiras, ele está jogando o jogo de meta, ele tem meta, a meta faz parte do jogo, né? Ele está olhando para a lacuna de ser real teórico, ele não está contente em ter 1% de lacuna, então ele está apertando os parafusos a todo dia, nunca acaba de ter que melhorar. Ele tem já implementado a cultura da melhoria, do resultado, da melhoria contínua, a cultura do mérito, né? Que são os grandes grupos, cara. Né? Então, quem são os caras, né? E inclusive até tem alguns grupos, né, que nem tem também. Né? Mas, enfim, em linhas gerais, esses caras estão jogando outro jogo, eles estão lá em cima, né? Que é aquilo. Por que o cara consegue montar um restaurante a cada mês, né? Sei lá, dá um grupo aí do Brasil, Outback. No Brasil todo mundo conhece, né? Em Portugal não, então dá outro. Sei lá, McDonald's. Certo? Por quê? Porque é isso, certo? Porque ele tá jogando esse jogo, né, em termos de gestão, lá em cima, outro nível, né? Então, quando tudo isso para falar que 95%, né, não tem nada mesmo, pessoal. Não tem nada. Não sabe nem se está ganhando ou perdendo dinheiro. Não sabe nada, nada, né? O que para mim, Vitor, já trazendo aí a primeira chave virada, ou o primeiro ponto aí, né, que mudou um pouco na pandemia, né, é isso, né, não sabia se nada, o que para mim também é uma grande oportunidade para quem está no setor. Se a gente acredita que o conhecimento vai gerar resultados, né, eu acabei de falar que 0,1% dos que jogam o jogo no outro nível são os que estão crescendo, né, são os que estão lá em cima, né. Se a gente acredita nisso e a gente entende que a gente tem um mercado
em constante crescimento. Nosso crescimento é maior do que a demanda, né? Maior do que o PIB, na verdade, né? Em média, ele cresce mais do que o PIB. Então, nosso setor está crescendo. A concorrência pode estar crescendo? Pode até estar também, mas só que a concorrência está crescendo sendo 95% dela com práticas totalmente amadoras. Então, junta as duas peças. Cara, olha o tamanho dessa oportunidade. Né? E já tem grandes players aí, investidores, olhando para isso. Né? A gente teve agora o investimento da XP, né? Acho que foram 100 milhões num grupo de restaurantes. Tem um buy, tem um mundo, tem muito dinheiro nesse mercado, né? Enfim, certo? Aí vamos lá. Então, segue aí na tua aí, então. Você está fazendo 95%. Então, esses 5% que ainda fazem alguma coisa, sendo os grandes grupos, né, a 0,1%, beleza, tudo bem, né? Vamos deixar ele quieto pré-pandemia. E os 95%? Que ali, né, que não sabe se ganha ou se perde dinheiro, que o CMV, na verdade, não sabe nem o que significa. Esses estavam meio que jogando um jogo, do que você fala do Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, o negócio ia sendo levado. Por incrível que pareça, apesar de esse mercado é tão bom, a demanda é tão latente que mesmo donos de restaurantes sem conhecimento em gestão, sem maturidade em gestão nenhuma, conseguem vender 300 mil reais, 500 mil reais. Então, o que é contra-intuitivo, como é que pode, né? Não ter a gestão, não fazer gestão, não conduzir o negócio e ainda assim conseguir vender isso tudo, né? Porque acertou ali localização, acertou conceito, acertou não é que gestão nenhuma, fazem alguma gestão, sobretudo pensando nas vendas e conseguem vender bem. E esses restaurantes, durante o período pré-pandemia, estavam em risco e não sabiam, né? Eles estavam ali no meio de um fogo cruzado, mas sem escutar os tiros, né? Porque estavam lá vendendo bem, mas o custo alavancando, aumentando. Quando você não sabe o que é lucro, o que é saldo de caixa, você está metendo a mão num dinheiro que não é lucro, está rolando dívida e não está sabendo, e está se endividando sem saber também, né? Que é até tema aí do próximo curso, domínio sobre números, a gente falar sobre isso. E com esse amadorismo, essa falta de gestão e principalmente o não entendimento que só através das pessoas a gente vai conseguir os nossos resultados, tinha ali um cenário caótico de baixo lucro, CMV alto, saldo de caixa pequeno e uma espécie de guerra, diretoria contra funcionários. Então, fazendo um resumo, esse era o cenário, né? Pelo menos 12 restaurantes no mercado latente, né? O que você vê mais, Paulo? Força pura, né? O nosso lema da Gasa não é força, é jeito. Força pura, né? O André aqui, meu amigo, cadê? Espírito do surf, até colocou aqui, método Natora. Né? Natora na Bahia significa, você sabe o que significa? Não? Na brutalidade. Natora na brutalidade, na força, né? Enfim, o pior cenário, né? E por que também? Por que ficou muito evidente esse problema na pandemia, né? A turma, né, ela, como o Vitor colocou, né, quando a gente abre um restaurante, né, a demanda ela acontece, né? É incrível, né? Abre a porta, tem demanda, né? Mas só que ao longo dos anos, as margens, né, do setor estão sendo reduzidas, né? Então, antigamente eu abri um restaurante, faturava 100, 200 mil reais e tinha uma margem de 20, 30%, certo? Ok, eu podia fazer um monte de coisa errada. Não vai falar de CMV aqui? Não enche meu saco. 20, 30%, né? Legal. Ao longo do tempo, né? Essas margens estão sendo reduzidas, né? Já antes da pandemia, ela já era crítica, né? Ela já estava ao ponto de que, na média, turma, os restaurantes entregavam antes da pandemia, a gente vai começar a medir isso agora, né, depois da retomada, 8% em média, certo? 8% é muito? Não, é muito pouco, na nossa visão, para um restaurante, né? O esforço versus resultado, a gente considera que ele é muito pouco. Eu faturo 100 mil reais. Pô, vender 100 mil reais, eu tenho que entregar prato pra caramba, né, cara? Eu tenho que ter uma equipe de 10 pessoas, eu tenho que... Para no final eu ter um resultado operacional de 8 mil, lembrando que a gente mede, quando eu falo 8%, é o operacional. Ainda tem saídas não operacionais, que é a retirada do dono além do Prolabore, que é
um eventual pagamento de um empréstimo. Muitos restaurantes começam com capital de terceiros, né? O que faz lá na ponta, certo? 70%, levar a estatística, né? Que 70% dos restaurantes fecham em 5 anos. Por quê? Por problema financeiro, problema de caixa, né? Só problema de caixa não, tem outros problemas, né? Tem problemas que a Gás vai começar a tratar também, que é problema de você começar errado o negócio, a parte societária mesmo, né? O contrato social errado, o organograma errado, que traz conflitos entre as famílias, né? Você não tem organograma, começa a trabalhar a mãe, o pai, o filho, vira uma confusão familiar e o negócio não tem, fica sem direção nenhuma, né? Então também, né, negócios eles dão errado por problemas estruturais, né? Mas a maior parte é mesmo caixa, falta de caixa, né? Essa margem está sendo diluída, né? Até então, a única visão da turma, né, dos donos de restaurantes, por não terem domínio básico da gestão do negócio, não conhecer os indicadores básicos, né, era vender. Certo? Então, o que eu vou fazer? Eu preciso vender mais, eu vou vender mais, eu vou vender mais. Está apertado aqui o caixa, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que vender mais, eu tenho que vender mais, eu tenho que vender mais, né? Agora, essa busca, esse foco no vender mais, o restaurante precisa vender, né? Só que para a gente é muita força, falta o jeito aí, né? E na parada da pandemia, foi uma oportunidade para a turma, né, refletir sobre, né? Agora eu preciso fazer mais com menos, eu não vou ter mais venda, eu fechei, eu só tenho delivery, né? Ou eu, enfim, certo? Minha demanda caiu, eu tenho que olhar para outra coisa agora, né? Aí veio a busca pelo conhecimento, né? Então, durante a pandemia, e agora, acho que muito mais, né? Porque isso vai dar uma continuidade, eu espero, né? Abriu-se os olhos, né, para outras frentes, né? E muito claro a importância aqui do que a gente fala muito aqui, cara, né? Que não, o método Gás não é CMV, mas é um dos pilares importantes porque está ali a maior gordura de todos, ali, né, canaliza, né, a maior oportunidade para a gente conseguir salvar, né, ou melhorar o resultado do desempenho do restaurante, né? Enfim, Vitão, eu acho que é isso, né? Fazer uma leitura. Antes da pandemia era aquela visão, né? Cara, preciso vender mais, vender. Era uma visão míope, né? Míope não, né? O foco era só na venda, a única solução era a venda, e agora a gente sai, né, abrindo o leque de possibilidades. O curso Ataque ao CMV aí, né, já é um reflexo disso, né? Nós demos várias turmas e todas as turmas com todas as academias aí com a turma, enfim, com todas as vagas lá ocupadas. Cara, na verdade, fazendo até um resumo aí do período pré-pandemia para a gente entrar no durante de vez, né? Enfim, mercado latente, em crescimento, restaurantes amadores com baixa lucratividade, 70% dos restaurantes fechando em até 5 anos. Ou seja, se você tiver uma rua em que abriram 10 restaurantes, depois de 5 anos só ficam 3, né? 7 fecham. Então, isso é muito preocupante e é uma oportunidade para quem tem um negócio gastronômico. Porque, porra, tua concorrência vai fechar, né? Se você não for um deles, você vai se sair bem e você vai aumentar a sua fatia de mercado. Você tocou num ponto importante que as margens estão encurtadas, né? Estão sendo engargaladas cada vez mais. Não só as margens em si, como a demanda também, tá? Porque a competitividade vai aumentando, né? Então, se a competitividade aumenta, precisa ser mais eficiente para que eu me sobressaia em cima dos meus concorrentes. Mas esse era todo o cenário pré-pandemia. Mercado bom e continua bom, na verdade, é o que já é dando spoiler aqui para 2022. Práticas amadoras de gestão com donos de restaurantes com pouca maturidade, quebrando tudo. Cara, e um resumo que é algo que a gente, que a missão da Gás aí, né, tratar, né? Que é a vida da turma que atua no setor gastronômico, né? O dono, né? O diretor, para a gente não é dono, é diretor. E as equipes em geral, né? A equipe de cozinha, de salão, a vida é uma vida não muito legal. Muita força, pouco jeito, né? A turma com uma baixíssima qualidade de vida,
a turma, né, tirando os empresários ali, né, que tem ali o plano de crescimento, embora não organizado, que até isso a gente fala, cara, você tem que organizar teu plano, né? A turma sem perspectivas de crescimento, né, interna. Ele está trabalhando no restaurante que ele não vê onde crescer dentro do restaurante, porque falta, de novo, falta um plano, falta gestão, né? Então é isso. Um resumo, eu diria que a vida da turma não sendo uma vida legal. Um setor que está ali para proporcionar momentos de felicidade, né, para a sociedade, né, para os clientes, né? E as pessoas que atuam no setor não estão felizes. A gente só vê a turma reclamando, enfim, sobretudo calhando ali no final na baixíssima qualidade de vida, né? Perfeito. Concordo 100% e é isso mesmo, né? Obviamente, um mau resultado vai gerar transtornos financeiros. Imagine um dono do negócio, um diretor, tendo que conviver sempre com a possibilidade de fechar, né? Isso é uma ansiedade muito grande, né? Isso gera no dono um grande problema e em toda a sua equipe, né? Essa própria insegurança que causa, instabilidade que causa, é o caos interno, né? Então, de fato, você tocou num bom ponto. Sobretudo porque CMV, lucro, restaurante, negócio, tudo isso se volta para as nossas vidas, né? São ferramentas, são mecanismos de proporcionar uma melhoria de vida. Se esses mecanismos não estão funcionando, se essas ferramentas não estão funcionando, a gente precisa de fato ser consertada. Mas o que é que houve quando chegou a pandemia, né? Esses donos de restaurantes que viviam num ciclo do urgente, né? Viviam numa rotina completamente transtornada, porque não tinha o menor planejamento, não tinha o menor direcionamento, apagando incêndios. E aí ele se viu tendo que parar tudo, né? E parar sem saber o que ia acontecer, porque ele não dominava os números, muito menos o que fazer para ultrapassar esse momento. O positivo foi que teve que parar. E só em ter que parar, né, sentar e poder pensar no que fazer, ficou muito nítido que eles não tinham as munições, né? Eles não tinham as ferramentas para avançar e superar o problema. E aí foi nesse momento que, na minha visão, aconteceu o boom da gestão, porque o que os donos gestores pensaram? Eu preciso de conhecimento para ultrapassar esse momento. Esse conhecimento que eles não têm hoje. E aí foi o início, o pontapé inicial. Por quê, Pablo? Porque, cara, o grande problema dos restaurantes é exatamente quando a venda, os restaurantes que não têm gestão, é exatamente quando a demanda cai. Porque enquanto ela não cai, tá tudo bem na cabeça deles. Porque tá lá, ó, vai passando, faturando, entra dinheiro no caixa, eles vão progredindo. De alguma maneira vão avançando, né, no tempo. Mas quando a demanda cai, aí fica nítido a necessidade de margem, né? E aí é que o nosso jogo começa, né? Ou seja, né? Um despertar, né? Então, de novo, reflexo pós-pandemia, né? Durante e pós-pandemia. Um despertar para o conhecimento, certo? Não tem jeito, cara, né? E aquilo, a gente quer que todo mundo saiba disso, a gente não consegue, né? Foi bom ter o café com gás ao longo da pandemia, que a gente conseguiu falar isso para muita gente, mas, por exemplo, falta de conhecimento, uma coisa bem concreta, sendo engenheiro aqui, bem racional. É falta de conhecimento que faz com que a lacuna entre o CMV real e teórico, que a gente fala todo dia aqui, seja de 8, 9, 10, 12, 15, 20%. A lacuna entre CMV real e teórico. É falta de conhecimento. Pablo, aí vamos entrar na questão da humildade, né? Mas, Pablo, eu sou um dono de restaurante com 50 anos de experiência, com 30 anos de experiência, com 20 anos, com 15 anos. Cara, mas você está fazendo há 15 anos, praticando, né? Sob o ponto de vista do conhecimento e gestão, práticas erradas. Você está fazendo tudo certo aí com relação ao teu cliente, atender teu cliente, venda não está sendo teu problema, mas, cara, você está perdendo dinheiro, né? Então, muitos despertaram, outros não, né? Outros, inclusive, nessa parada desistiram mesmo, não conseguiu, né? Outros, nós temos vários casos de clientes mesmo, né? Que foram para cima do conhecimento, de estudar, etc. E saíram saíram num outro patamar aí do que encaram na pandemia. Por incrível que pareça, turma, logo no início, no meio da pandemia, eu publiquei um vídeo que eu falei, não, tem gente que está melhor do que estava. Vocês não têm ideia de quantas pessoas mandaram mensagem me xingando. Hoje em dia é isso, né? Você é massacrado. Eu vou dar uma opinião, é massacrada. Né?
Mas é isso, eu vi claramente. Né? Pelo menos os clientes que eu acompanho, os nossos alunos, muitos saíram muito melhores, né, do que entraram. Mas por quê? Qual é a diferença? O conhecimento. Então, acho que existe esse momento, aí, essa parada, foi um avanço com relação a, ao mercado olhar para a necessidade de conhecimento. E eu fico feliz, né, em ver novos players aí, novos empreendedores no setor, mais jovens, nós temos clientes aí de 20 e poucos anos, né? Já começando a investir em conhecimento. Não, eu não vou montar um restaurante sem o apoio de alguém que conhece a parte da gestão, a parte, né? Já investindo desde o início, né? Então isso aconteceu. Eu não sei quantos anos nós avançamos, Vitão, né? Mas houve esse avanço. A gente fala muito em avanço em tecnologia, né? Mas houve também um avanço com relação Consciência, né? à consciência da necessidade do conhecimento, né? E eu sempre falo aqui, né, Vitão? A GAS, ela é uma empresa de educação. Nós somos educadores. Nosso papel é esse, é levar conhecimento para a vida da turma ficar mais fácil. Não é força, é jeito, cara. É isso aí. E na pandemia, algumas coisas aconteceram, né? Como você bem falou, teve muita gente que saiu bem, teve muita gente que conseguiu associar o delivery, que se tornou, né, peça-chave aí durante a pandemia, associou o delivery de uma boa maneira ao seu negócio e conseguiu duplicar as vendas, né? Muitas vezes a gente demoniza, as pessoas demonizam o delivery quando imagina que é o iFood, mas de fato pode ser um problema. Mas teve muita gente que conseguiu conciliar, ficou numa boa. Teve muita gente que não conseguiu conciliar porque não dominava os números e viu grande parte da sua despesa variável indo embora com os parceiros de delivery. E isso aconteceu e esse advento do delivery ajudou muitos a faturarem ou duplicarem suas vendas. Tá? Mas quando você tem, né, a gestão na mão, o conhecimento na mão, você consegue jogar esse jogo. O ruim é jogar esse jogo sem conhecer as regras. E aí, outra coisa aconteceu que eu percebi foi que, como muita gente precisou é, afastar funcionários e tal, ou então demitir alguns, eu consegui enxergar que muitos restaurantes conseguiram sim faturar a mesma coisa e trabalhar da mesma maneira com menos pessoas na operação. Então, ficou evidente uma capacidade ociosa, né? Tinha ali pessoas que em excesso na equipe, né? Não era o mais produtivo possível. E isso foi de fato, para mim, durante a pandemia, eu consegui enxergar isso em alguns restaurantes. Não sei se você viu também. Cara, eu fora do setor, eu já atuei em outros setores, né? Eu tinha uma técnica, né? Quando eu via muita gente assim, eu falava, caramba, faz o seguinte, tira um e deixa os dois aí para ver se não dá certo, né? O ser humano tem a capacidade incrível, né, para superar obstáculos quando ele vê ali o obstáculo. O obstáculo foi, agora eu preciso fazer com dois, né? E por que disso, né? Há um princípio que 35% aí do trabalho, né, é desperdiçado por falta de processo, por desorganização do processo, né? A gente une isso a um dos princípios do método GAS também, que é o trabalho se expande de modo a preencher o tempo disponível para a sua execução, né, que é a lei de Parkinson. Quando você junta as duas peças, você vê que se você, né, organizar os métodos de trabalho, você organizar a tua equipe, eu vou dar um exemplo disso, né? Plano de produção dos transformados. Quais são os dias de produção? Ou, vamos refinar isso mais, né? Qual o dia que você produz o molho X? Qual é a hora que você produz o molho X? Quem é que tem que produzir o molho X? O molho X ele tem que se produzir num dia e numa hora específica. E não ter todo dia para produzir o molho X. Porque aí eu vou precisar de 10 para fazer aquilo. Não vai, né? Então, quando você organiza, você, né, ganha tempo. A pandemia não trouxe essa organização, certo? Ela, num primeiro momento, foi na necessidade bruta, né? De eu tenho dois, vou ter que fazer. E fizeram, porque é aquilo. O ser humano tem a capacidade incrível de superar o obstáculo. Veio o obstáculo e superou-se, né? Então, isso aconteceu. O que eu até estava lendo, né? Também antes da pandemia, eu estou aqui com tendência do setor gastronômico que eu escrevi em 13 de maio de 2022. Uma delas era um enxugamento das estruturas mais enxutas, né? Isso aconteceu. Eu tenho um cliente que ele enxugou
ele vendia 300, hoje ele vende 350 e hoje ele tem por volta de 30% a menos de equipe, certo? Porque na pandemia enxugou, ele continuou, foi, tá bom, não mudou nada, já tá funcionando, certo? É lógico que algumas casas menores a gente tem mais dificuldade, né, de enxugar, às vezes pô, não dá. Tem 3 pessoas na cozinha, não dá para tirar, não cabe, não existe isso. Mas casas maiores, geralmente, essa regra dos 30% aí funciona. Certo? Lógico que em paralelo tem dos processos, não vai dar ruim, né? Basicamente, se você fazer na força, você precisa de mais gente para isso. Fazendo no jeito, né? Sendo bem simplista, fazendo no jeito, você precisa de menos pessoas. Porque você tem mais processos, né? Você tem mais coordenação. Então, isso aconteceu e muita gente... outro advento aí da pandemia, pessoas abriram novas operações dentro da própria casa. Eu sou um bar que só vendo à noite. E aí eu comecei a vender almoço. Então, havia uma demanda para isso, ele não sabia, e como ele precisou, né, superar o obstáculo que era o faturamento baixo, hoje ele tem, isso é um cliente meu, né, ele tem 2 operações, que é o bar do jantar normal, como sempre, e agora à noite, amanhã o almoço é tão bom quanto. E antes ele tinha a crença de que não seria inviável. Então, hoje ele duplicou o faturamento porque ele abriu uma nova operação dentro da própria casa. Então, descobriu-se, né, uma demanda para aquilo e o negócio dele tem um tamanho bem diferente hoje. Então, linkado ao que você falou da capacidade de superar um problema quando ele existe. Né? Então, teve muita gente que conseguiu abrir novas operações, duplicar o faturamento também com delivery, ou seja, conseguiu superar a pandemia, mas todos esses, eu estou falando de casos que eu de fato trabalhei, ou seja, clientes nossos, todos esses porque estavam munidos do conhecimento, estavam munidos da estratégia, a gente fazendo o fechamento mensal, planejando o mês seguinte com a meta de faturamento. Então, para alcançar aquela meta de faturamento, foi com esse desejo de alcançar a meta de faturamento que surgiu essa nova operação, por exemplo. Então, pode falar. Na verdade, né, qual que é o resumo disso, certo? Do que você colocou? Empresas culturalmente prontas para superar os obstáculos ainda desconhecidos, né? Porque é aquilo, você não tem que estar pronto para o problema de hoje, sobretudo na velocidade de mudança que a gente vive, né? Você tem que estar pronto para o problema de amanhã, né? A nossa missão do método GAS, né, você tem que ser água, né, tem que se fluir de acordo com, né, o que está acontecendo. E cada vez as coisas mudam mais rápido. Há pouco tempo atrás o Instagram não existia. Hoje um restaurante tem que trabalhar com o Instagram. Né, tem que estar muito rápido, tem que aprender muito rápido. E amanhã já não vai ter Instagram. Né, ele vai ter que estar muito rapidamente se adaptar a uma nova ferramenta. Né? E como a gente vê isso dentro do método, quando a gente fala em cultura? O Vitor trouxe alguns pontos aí. Cultura do resultado. Eu estou olhando para número, eu estou olhando para resultado. Né? A gente acabou de falar de redução de estrutura, né? De equipe. Né? É um indicador de desempenho que o Brasil olha pouquíssimo. Certo? A gente vai chegar lá. O que hoje para a gente é o CMV, que é onde tem a maior gordura, né? Daqui a pouco vai ser o labor cost, que é a CMO, custo comum de obra, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, a pauta deles é mais labor cost do que F&B cost, que é o CMV. Por quê? Eles controlam na unha, eles controlam na hora, a hora de cada um. Porque a diferença entre ganhar ou perder dinheiro está ali no labor cost. Quando você começa a trazer um indicador para o jogo, você começa a ser mais eficiente. Você começa a olhar o que é o obstáculo, é uma meta, gestão é bater meta. Agora no labor cost tem que ser 30%. Eu vou ter que compor a minha equipe para 30%, né? Cultura do resultado. Né? Eu tenho números, eu tenho uma base, né? Eu estou vendo os meus obstáculos, eu estou vendo as lâmpadas queimadas na minha empresa, eu estou olhando além da venda. Certo? Isso naturalmente estimula a melhoria. Então, cultura do resultado. Né? Aí, em seguida, vem a cultura da melhoria contínua, que é eu olhando para os resultados. Gestão para a gente é bater meta. Né? Eu agora tenho lá no meu orçamento, tenho uma meta. Né? O que eu vou fazer, mas não eu, a minha equipe como um todo mundo aqui dentro. A cultura do resultado já foi implementada. A cultura do resultado não é do diretor só olhando, é todo mundo falando de resultado. Né? O que nós vamos fazer para entregar a meta?
Melhoria contínua. A meta estimula uma melhoria, né? Então, tem um ticket médio. Ah, hoje eu não vendo sobremesa. A meta da sobremesa é aumentar em 10% a venda. Turma, o que a gente vai fazer para vender mais? Melhoria contínua. Ah, vamos fazer isso. Método X, certo? Melhoria contínua. Então, quando a cultura existe, não tem desafio. Desafios vão ter vários, né? Mas você vai estar mais apto a superar aqueles novos desafios do que a sua concorrência. Não é não ter problemas, né? É estar preparado para resolver cada vez mais novos problemas maiores, né? Porque os menores você já tem que matar logo de vez. E o desenvolvimento é diretamente proporcional à tua capacidade de resolver problemas e superar obstáculos, se agarrar a oportunidades. Por isso, do nosso DNA do ciclo gás, né? Aí, internamente na Gás, turma, também a gente é assim, o primeiro curso, vamos fazer, não vai ser perfeito, não, mas vamos rodar o ciclo Gás, o segundo já vai ser melhor, o terceiro vai ser melhor, o quarto vai ser melhor, o quinto vai ser melhor, né? É isso, aprender, resolver problema. Deu alguma coisa errada, eu resolvo, né? Não só planejar, executar também, porque a gente só aprende praticando, não adianta, ficar só planejando, né? Quem estava preparado para isso, na primeira semana, chorou no dia que fechou, chorou. Né? Todos nós aqui choramos um pouquinho, né? Uma, 2 semanas, sei lá, enfiou a cabeça no buraco e ficou chorando, né? Mas só que a gente já levantou, e o que eu vou fazer, cara, agora? Eu tô com um problema, projeto os números, tá? O que eu faço? Tem que ser o delivery, ok, o que eu tenho que fazer pro delivery? Tenho que vender 20 mil de delivery, né? O que eu vou fazer para vender 20 mil de delivery? Se reinventou. Água, né? Se adaptou aí à nova necessidade. Perfeito. Então, a pandemia, né? O durante, teve todo esse abre e fecha, tiveram uns restaurantes que abriram novas operações, teve vários aprendizados e outras pessoas também não ficaram por ali mesmo e tudo bem, tem quando se perde a energia, né? E a situação é muito maior do que você consegue ter energia e disposição para superar e às vezes ficar no caminho não é o pior dos casos para sua vida pessoal, às vezes pode ser uma boa saída e tudo bem. Mas teve muitos que conseguiram passar e melhorar e teve aqueles que não, que passaram, mas sem melhorar tanto e que continuam frágeis. Mas quem estava com conhecimento em gestão, quem estava com a gestão debaixo do braço, o conhecimento, os números, principalmente na pandemia, conseguiu superar sem maiores problemas hoje, tá? E aí, eu não posso dizer que é pós-pandemia, mas sim 2022, né? Já pensando aqui, olhando para o futuro, o que a gente imagina? Já vou dizer, o que eu imagino, tá? Vou começar aqui. Primeiro, a competitividade acirrando cada vez mais, tá? Sendo específico para 2022, né? E aí vamos já discorrer sobre a competitividade. A economia, eu acho que vai dar um sinal de melhora, porque já vem bem ruim por um tempo, então eu acredito que a capacidade, e pelo menos é uma esperança, né? Positivo isso, mas também é um pouco racional. Eu acredito que vai melhorar um pouco a capacidade de pagamento das pessoas, né? E a demanda represada que eu acho que próximo ano muita gente vai sair de casa cada vez mais, se sentindo mais seguro, e a gente precisa aproveitar esses momentos. O que você acha aí? Você escreveu as tendências há um tempo atrás, né? De 2022 eu não escrevi ainda. Vamos refletir, vamos pensar junto aqui, né? Vamos pensar alto, né, com tudo. Vamos lá. Primeiro, competitividade, né? O que eu vejo, mas isso já está acontecendo, mas eu acho que vai acelerar mais. São esses grandes players dominando, certo? Hoje você não vê muito mais, né? Eu não sei, talvez dependendo da tua cidade pode ser que sim, né? Mas aqueles mercadinhos de bairro, né? Por quê? Porque os grandes redes dominaram. Até os mercadinhos de bairro são das grandes redes, né? O formato express, né? Dominaram, passaram por cima dos que não estavam fazendo direito, né? Então essas grandes redes vão dominar, certo? Então a dica é que, então a competitividade vai estar muito focada nesses grandes players, né? Quando você vê de novo uma investidora, né, colocando 100 milhões em um grupo, né, da restauração, né, significa o quê? Certo? Olha a tua concorrência aí crescendo, né? Vai vir daí, né? Esse grupo vai montar, sei lá quantos restaurantes do teu lado, né? Então, você tem que ser um deles, certo? Você tem que, de alguma maneira, se posicionar, né? E antes de tudo, né,
você ser competitivo é você ter um negócio lucrativo, ter um negócio que só vai vir com conhecimento. Então, aquele 0,1% que eu falei e vai dominar uma parcela muito maior do mercado. Né? A demanda não vai cair, turma. Certo? A demanda, na minha visão, certo? Independente, vamos tirar agora a pandemia, crise econômica ou não do jogo. A demanda tende a ser, o crescimento, pelo menos numa média, é contínuo. Por quê? Porque vamos imaginar, qual é o principal entretenimento das famílias, das pessoas em geral, né? O principal, a meu ver, é sair para comer, é sair para um bar, é sair para, né, os nossos clientes, né, Vitor? E como esse é o principal entretenimento das pessoas, das famílias em geral, a gente está muito melhor hoje, certo? Em 2021, do que nós éramos em 1977. Certo? A gente tem muito mais possibilidade de lazer, né, de ter tempo para o entretenimento. Né? À medida que as sociedades evoluem, isso vai aumentando, vai aumentando. E o natural é a sociedade evoluir. Né? Hoje na Europa a gente está muito mais evoluído aqui em Portugal do que em 1980. Certo? Enfim, e soma as duas pontas aí. A demanda ela é crescente. A demanda ela vai seguir crescendo. Eu não vejo como ela não crescer. Ah, o delivery vai tomar. Não, cara. A gente quer sair para comer na rua, cara. O delivery ele está tirando demanda ali talvez do mercado, né? Mas certo, o entretenimento não é, acho que pode ser também pedir comida em casa com a família, ok, pode ser, né? Mas é muito sair para um bar, para um restaurante, uma pizzaria, é muito sair, né? Tomar um café numa esplanada, né? Então a demanda cresce, né? Mas a competição ela vai aumentando porque esses grandes players vão tomando espaço, turma, né? Então, cara, você tem que ser grande, a não ser que, não, meu plano é ser um bistrô, tá, vou ter uma identidade X, ok, mas no natural é você crescer para você não perder espaço. É arriscado não crescer, né? Mas Na verdade. também direito, né? Porque se você não tem um negócio bom, aí que é o que geralmente acontece. Aí você quer montar um segundo igual ao primeiro que não é bom. O primeiro é baseado no controle, do teu controle pessoal para as coisas acontecer. Pronto, aí vai dar errado, que é o que geralmente acontece. Né? O delivery, né? Pegando o gancho que você falou, acredito também que toma, né, um pouco da experiência, da ocasião de consumo em algumas ocasiões, talvez um domingo que eu estou querendo pedir em casa mesmo, não quero sair, mas em alguns momentos específicos. Mas a necessidade de socialização do ser humano é a coisa mais latente que existe, né? Nós somos seres sociais, a gente precisa estar em contato com outros seres humanos e isso faz com que esse ambiente de socialização, o mais frequentado são os restaurantes, tá? Então, já vai até uma dica para quem é dono de restaurante. Seja um equipamento de socialização, né? De entregar uma boa experiência que as pessoas não vão só se alimentar e vão viver uma experiência, tá? Uma recordação, que eles gravem essa memória. E a demanda, né, naturalmente já é crescente por conta dessa necessidade de comer fora de casa, de socializar, de entreter através do alimento. Mas a gente vem vivendo 2 anos de restrições, né? Alguns se ficaram menos restritos, outros ficaram bem mais restritos. Tem uma parcela da população que realmente ficou muito preocupada, né, durante a pandemia inteira. E já está voltando, né? A gente vê bares cheios, restaurantes cheios, tem restaurantes nossos, né, Paulo? Atingindo recorde de faturamento, né? Que chegando era 500 mil, 400 anos da pandemia, chegando a próximo de 1 milhão hoje. Então, tem muita coisa acontecendo nesse sentido. E aqui, cara, tem um reflexo também, vamos lá, né? Pontualmente, vamos lá. O que eu tô vendo, me ajuda aí se você tá vendo a mesma coisa. Ao comparar os números antes da pandemia, pós-pandemia, agora, não é pós-pandemia, agora, né? Eu estou vendo um resultado já superior em grande parte das casas, já vendendo mais do que vendia antes. Tá? Mas vamos refletir junto aqui. Um monte de restaurante fechou na pandemia, não foi? A taxa de fechamento de empresas, se
se a gente realizar aqui uma conta burra, né? 70% dos restaurantes fecham em 5 anos. Vamos fazer a conta aqui, dividir 70 por 5, mais ou menos 15%, né? Fechavam. Esse ano fecharam 35%, certo? Que foi reflexo da pandemia, da parada, né? Então, o que que teve? Pontualmente, né? Uma redução de oferta, menos restaurantes. Aqui na tua rua, lá, o teu bairro, tinha 10, agora tem, né, tem 7, certo? Então, houve um aumento, né? Agora, logo em seguida, reposicionamento do mercado e os grandes players tomando esse espaço, né? De novo, o cara acabou de botar 100 milhões no grupo, né? Retomando espaço, né? Abriu-se um espaço no mercado, tem muita gente vendendo muito barato, retomada de espaço. Logo em seguida, esse boom que está tendo agora para quem conseguiu sobreviver já tende-se a dar uma reduzida, certo? Porque a gente vê gente montando, empreendedor montando restaurante a todo dia, né? Então está se reorganizando o mercado, né? E em paralelo, Vitor, aí até falando de hoje, está falando um pouco de economia, né? Eu gosto sempre de direcionar um negócio, né? O nosso mesmo, né, Vitor? Né? A gás, né? Olhando para 5 anos, certo? Então, olho para 5 anos, senão eu fico perdido, né? Então, se a economia no ano que vem vai ser boa, se vai ser ruim, se eu tomar minhas decisões só nisso, eu fico meio sem rumo, né? É lógico que o orçamento, ele tem a visão de curto prazo. Se a economia vai cair, o que eu vou fazer para... Certo? Então, a dica é que olhe para 5 anos, em 5 anos, pessoal, né? Eu não sou economista e também não entendo muito, mas parece, né, a gente ouve, né, que a cada 6, 5, 6 anos sempre tem uma crise, cara. Sempre tem, certo? Então vai ter uma crise em breve de novo, né? Então olhe para 5 anos, veja, né, tente ter um horizonte maior do seu negócio. O problema hoje é a inflação, né, turma? Aí a inflação, aí o bicho pegou, né? Eu estou acompanhando alguns casos de perto, né, com o aumento dos insumos a todo dia, a gente não consegue jogar, empurrar isso para o cliente, né? Não é automático, houve aumento da mussarela, eu já aumento, não dá, porque senão eu posso aumentar e perder mercado, né? Então isso é algo para a gente ficar de olho, né? E aqui entra de novo, né, a necessidade aí do foco nos processos, para segurar, né, o CMV por meio dos processos. Aumentou os insumos, mas eu seguro por meio dos processos. Mas, enfim, você falou de competitividade, aumento da competição e a da demanda, né? Eu vejo as duas coisas. 2022, a mesma coisa, né? Eu acho que quando eu falei dos players chegando, né? Eu acho que por um tempo ainda, 2022, a gente vai ter um reflexo positivo do aumento de demanda. À medida que esses caras entram, aí, não sei, 2023 já tende a reduzir. A gente há 2 anos atrás, ou um ano e meio, sei lá, quando começou o Café com Gás, a gente já falava isso, né? A gente falava que haveria um cenário de terra arrasada, né? Ou seja, muitos restaurantes fechando e um bolo que vários comiam uma fatia, um bolo ia ficar com mais os pedaços do bolo seriam para mais pessoas, as pessoas que ficavam, né? Para menos pessoas. Ou seja, as fatias do mercado iam para menos pessoas porque grande parte delas saíram do mercado. Ou seja, se você tivesse de pé, você conseguiria aproveitar essa terra arrasada, esses fechamentos, e a demanda ia se recolocando para quem ficou. Mas para quem? Aí, beleza. Né? Eu listei 3 pontos: competitividade, demanda represada, né? Ou seja, aumento de demanda, e uma economia melhor. Né? Sair um pouco dessa inflação, na minha visão, ou expectativa, não sei se é mais esperança do que visão, mas eu acredito que, né, com as pessoas saindo de casa, o consumo aumentando, né, a economia em 2022 pode sim estar melhor do que nos 2 últimos anos. Mas para competitividade, eu preciso do quê? Ser mais eficiente, né? Ou seja, já dando aqui algumas dicas, né? Controlar meu CMV, aumentar minha lucratividade, aumentar meu saldo de caixa, para que eu consiga também aplicar diferenciação no meu negócio. Eu preciso de um negócio que não venda só comida, para que eu não fique me comparando com todos os outros que estão vendendo só comida, né? Você tem que vender uma experiência. Né? Então, para isso, a gente precisa de padrão para errar pouco, né, Pablo? Para que aproveitar essa demanda e transformar uma primeira visita de um cliente num cliente frequente, num cliente fiel. E a melhor maneira de você aumentar suas vendas é errando pouco com os clientes que você já tem,
né? Então a gente não pode esquecer disso. Cara, ainda eu vejo, né? Embora fala-se muito da experiência do cliente, né, da importância disso, eu vejo na prática isso, não vejo isso acontecer, né? Eu continuo vendo aqui em Portugal, né? Um dia eu fui num restaurante, eu entrei, minha esposa falou, não, Paulo, eu quero sair. Porque a cara do proprietário tava, sei lá, brigando com sei lá o quê, uma energia meio... Vamos Ruim. sair, né? É isso, na prática não funciona ainda, né? Eu vejo até vários restaurantes com problema de qualidade de comida ainda. A comida é ruim, né? Tem um monte de prato lá, mas tem prato que é ruim, a apresentação é ruim. Para mim, me surpreende isso, né? Mesmo seja, sei lá, você vai comer um PF no Brasil, um prato feito. Pô, o teu PF tem que ser o melhor PF do mundo, com a melhor apresentação do mundo, né? Para um PF, mas é o melhor do mundo. Não, eu não vejo essa busca ainda. Certo? Por quê? Né? Tem um porquê também. Porque é aquilo, é o ciclo do urgente, certo? A turma não consegue botar energia nisso, porque está só na força, né? Então, de novo, tudo é um processo, né? Tudo tem que olhar um todo. O problema é do sistema como um todo, né? E calha ali nisso, na experiência do cliente, a gente até enxerga, né? Não sei se já se mudou isso, Vitor, acho que não. Em cada 10 atendimentos, geralmente o restaurante erra em um, né? A qualidade é muito ruim, né? Lembrando que uma falha de atendimento pode ser um prato salgado, um sorriso que não veio do atendente, ou mais um erro, né? O Uma cardápio briga no chegou, salão, né? Uma discussão no por salão, exemplo, né? o menu chegou meio rasgado ou sujo, isso é um problema. Não tinha papel higiênico no banheiro, casa de banho, Problema. isso é um problema, né? Mas é isso, a qualidade, né? A gente vê ainda que tem muito que ser trabalhada, né? Então não é só o interno, né, que tem que ser trabalhado. O interno que a gente fala da parte do controle, enfim, as coisas funcionarem automaticamente, com jeito e não força. Mas o que a gente entrega para o cliente, eu também vejo muita oportunidade de padrão e processo também, porque isso depende de processo, depende de capacitação da turma, depende de checklist, depende de uma série de práticas, né? Agora, Vitor, eu vejo mais uma tendência para 2022. Que é uma coisa que eu acho que é um jogo que os empresários não jogam ainda, né? Mas está muito claro, né? Quem não está vendo isso vai começar a ver agora. Eu acho que em 2022 vai acontecer, que é o jogo de você enxergar um restaurante como um negócio mesmo. Tem gente, turma, né? Vou tentar fazer uma analogia aqui, que vende, né, uma empresa no PowerPoint por milhões, até bilhões, certo? O dono de restaurante tem que começar a jogar esse jogo do negócio, né? De, pô, eu vou montar um negócio, né? Para que, certo? Para que eu consiga gerar um valor com esse negócio. Um restaurante é muito fácil de você ver o valor naquilo para vender esse restaurante depois ou para captar investidores para eu crescer esse meu negócio. É o mundo dos negócios, certo? Eu vejo o dono do restaurante olhando muito pouco para isso. E quando você começa a ver grandes players investindo no setor, isso vai começar a acontecer, certo? Essas movimentações deveriam acontecer e eu acho que em 2022 a gente vai ter muita coisa desse tipo. E não só, né, a compra de grandes players, né, de grandes grupos. Eu acho que no caso do XP foi um grande grupo que foi não comprado, Enorme. né, porque houve o aporte. Mas eu acho que pequenos, pô, sou uma pizzaria de bairro com uma identidade legal, eu vou organizar esse plano aqui para crescer, etc. E vou vender para captação do investidor, para gerar valor numa primeira rodada de investimento, para depois, enfim, entrar nesse mundo do negócio, certo? Eu vejo isso, então, para 2022. Espero que Eu tenha. acho que ficou claro aí, cara, já com essa compra da XP, pessoal, é uma enorme investidora, né? É reconhecida mundialmente e investiu 100 milhões numa rede. Né? Imagina o quanto isso não vai acontecer. E outras pessoas, né, outros investidores vão querer fazer a mesma coisa. Né? Enfim. Pablo, agora eu estou com uma dúvida agora sobre o café com gás. No meu aqui, cara, tá travado faz muito tempo. Na última pessoa que entrou em 44. Em 44 participantes. Eu espero que a gente não tenha falado esse tempo todo sozinho. Não, Para a ditar. turma tá comentando aqui, cara. Vocês estão com a gente aqui, né? Estou vendo aqui, Foi Cadentes só para mim, então, que Sacarente, travou. a Cono Trick falando
do aumento exponencial de pessoas com hábitos alimentares mais Então conscientes. foi para mim que travou, então. Fiquei com medo de ter falado esse tempo todinho, só e tu. Como já fez uma vez. Já aconteceu, né, cara? Como a gente já fez uma vez. Então, Mas, vamos dar uma cara, interagida com a turma aqui. Deixa eu ver as vamos, pra gente chegar perto do fim aí. José Rodrigues, grande José Rodrigues. Muitos estão abrindo e continuam fazendo agenda empiricamente. Não iriam conseguir se manter no mercado. É isso aí. Pronto. Só tem esse comentário, né? Legal. Toma aí. A turma tá falando que tá, certo? Deixa eu dar uma navegada aqui nos comentários. Para mim tá travado desde o começo. Então vai. Pergunta, acho que não tem, né? Se tiver pergunta aí, coloquem aí, pessoal. Pergunta. Eu tô vendo mais a turma comentando aqui. Legal, a turma tá concordando. Ninguém discorda da gente aqui, cara. Tem que discordar, rapaz. O poder do contraponto. Né? É somente o contraponto que a gente evolui tudo, né? Inclusive dentro de um restaurante, para não perder a oportunidade, o cara quer sempre estar educando, né? Dentro do restaurante, a gente propõe, né, um organograma, né, onde tenha, né, o diretor, o gerente operacional e o chefe de cozinha. Os dois são pares com visões diferentes, né? Um quer fazer tal e outro quer fazer Y, né? Como se sei lá, numa partida de futebol, um quisesse defender e o outro quer atacar. Aí o defensor cobrando o atacante para que ele venha defender, ajudá-lo ali, né? Enfim, isso é importantíssimo, porque dali vem o contraponto. O contraponto, né, vai fazer com que uma melhor ideia saia. Eu estou achando isso, você está achando isso, eu tenho uma visão X, você tem Y. Né? O que a gente vai fazer aqui? Né? Eu acho que isso faz com que a turma evolua. Né? E a dialética, né, que a gente que faz essa oposição de ideias e faz com que a gente consiga evoluir e crescer. E o que já, enfim, trazendo para o caráter social, os algoritmos da vida não permitem, né? Se a gente fica sempre sendo bombardeado de informação com o pensamento que a gente já tem, a gente pouco pode evoluir. Não evolui, né, cara? E para não perder também a oportunidade, né? Cara, o ápice para mim do método GAS, né, é quando a gente organiza isso. Né? Então, a gente organiza para que essa troca de ideias aconteça. Né? Num restaurante, no fórum diário, pô, a equipe está trocando ideias sobre um problema e cada um vai ter um ponto de vista ali e vai tentar encontrar o melhor caminho. Né? O fórum semanal, mesma coisa. E o fórum mensal, a mesma coisa. Quando você estimula isso, primeiro, né? Antes de tudo, além de talvez surgir uma melhor ideia, né, você faz com que todos se sintam parte. Então está todo mundo se sentindo parte na construção daquela ideia. É muito mais fácil, né, você se envolver em algo que você se sente parte. Né? Eu acho que na prática é difícil fazer, mas quando a gente coloca para rodar, né, em um restaurante, eu vejo que é até mais fácil do que em outros sistemas. Tem sistema que não é tão... Tem tipo de negócio que não é tão fácil isso. No restaurante porque a equipe operacional está muito clara quem é, a equipe operacional que atende o cliente ali direto. É muito fácil, né? Organizar isso para que eles comecem a resolver os problemas, se agarrem às oportunidades e dali as coisas evoluam. Né? É isso aí, turma. Tem pergunta aqui, então. Tem pergunta? Vai. Tem. Tu vai ter que ler aí. Adorei o curso de ataque ao CMV de ontem. Depois tem que falar o nome aí, tá só o código aí. SY Nutri. A Simone. Deve ser a Simone, né? Legal, Simone, não é só o comentário aqui, né, pergunta. Então acho que é isso, cara. Tem mais aí, Vitão? Cara, eu acho que conseguimos navegar aí pelo tema, né? É importante falar para quem está aqui nos ouvindo, né? Tem quantas pessoas aí, Pablo? Para mim só tem os 44. 67 agora. Boa, 67 pessoas. Que a partir da próxima semana vão ter outros integrantes, né, da GAS, consultores líderes, líderes técnicos, falando também sobre variados assuntos, né? Então, a gente já ficou em dúvida se mantinha, se tirava, a gente vai manter e vai turbinar aqui esse Café com Gás, porque vão ter variados assuntos, né, para tentar educar e ajudar com o conhecimento do mercado. Acredito que na próxima semana já seja a Laís e a Fernanda, né? Falando já pode dar spoiler aqui, Vitor? O Vitor é o gerente de marketing também da GAS, né? Pode sim. Várias funções.
já bateu o martelo que vai, enfim, que a gente vai ter agora um canal para cada país, né? Então vai ter, aqui vai ser o canal da Gás Brasil, né? Mas é aquilo, com o objetivo de trazer conteúdo de uma maneira mais sistemática, né? Mais constante, né? Aí vamos abrir o canal Gás Portugal, a gente vai separar um pouco a turma ali, separar mais ou menos, né? Você pode participar dos dois, mas eu digo que para a gente falar mais diretamente para o público de Portugal, porque às vezes até alguns temas que nós usamos aqui, algumas coisas não são Se aplica, né? eu tenho que falar para os dois, mas até eu mesmo me perco, né? E vamos abrir o canal Espanha e América Latina. O público falado em espanhol a princípio, né? No futuro a gente pode até segmentar mais, né? Portugal, a gente está em dúvida sobre Angola, se a gente cria um específico para Angola ou se a gente deixa junto com Portugal, porque tem muita sinergia, né, em termos das práticas, né? Talvez seja melhor deixar junto, não sei, a gente está pensando. E a língua também, né, mais específica. Mas, enfim, para deixar claro que vai ter um monte de mudança aí. Até o nome vai mudar, né, Vitor? Vai ser Gás. Isso a gente está definido aí. Mas aí vai ser ou Gás Academy Brasil, ou Gás.br, vai ficar mais fácil. Vamos decidir aí. Legal. Então é isso, Vitão. Vamos para cima, cara. Vamos, cara. Bom dia para todo mundo. Bateu às 11 horas em ponto aqui. Às 8 aqui no Brasil. Seguir jogando duro aí. Um beijão na careca, um beijão para todo mundo aí. E vamos para cima. Abraço. Beijão aí. Obrigado aí por todo mundo. Tchau. Valeu.